Olá pessoal, tudo bem? Fico muito feliz de ter esse espaço privilegiado de conversa com vocês e hoje eu queria fazer uma reflexão aqui sobre manipulação, tá? A palavra manipulação significa você lidar com as mãos, né? Manipular vem de mãos, então é você mexer com as mãos, tá certo? E é muito interessante a gente pensar na ideia também de verdade ou mentira, verdade ou ficção, porque a palavra ficção ela vem da palavra em latim fingere, que significa criar, significa fazer, vem do radical fingo, que é fabricar, é você fazer uma coisa. Então a manipulação é algo que é mexido com a mão para parecer como se fosse uma verdade. E para você manipular, para você fabricar uma ficção e passá-la como se fosse uma verdade, você precisa de uma técnica para fazer isso. E essa técnica vai tornar esse produto que é falso, mas tem aparência de verdadeiro, vai torná-lo um produto artificial. Aí você fala assim, por que, Daniel? É claro que artificial significa um produto falso, mas é interessante nós mergulharmos nessa ideia de etimologia, que significa o estudo das origens das palavras, para pensarmos e refletirmos sobre a ideia de artificialidade. Como eu falei para vocês, a palavra ficção vem do verbo fazer em latim, né, que é fingo, fingere. E aí, a palavra artificialidade significa também uma ideia de fazer, de fabricar, porque arte é ficial. O que significa isso? Algo que é artificial feito com arte, ou seja, para você tornar algo artificial, você precisa dominar a arte da manipulação, a arte do engano, a arte da artificialidade, tá? E aí, pessoal, a gente infelizmente vive num mundo recheado de artificialidade. O mundo não só nos engana dentro do universo das fabricações humanas, mas ele nos engana também, até o mundo natural ele nos engana. Às vezes a gente escuta um som vindo de um lado, mas na verdade é porque o som bateu na parede e voltou, é um eco, então você acha que está vindo de um lado, mas na verdade vem do outro. Quando você, por exemplo, olha um objeto dentro d'água, a luz ela trafega numa velocidade diferente dentro d'água, não numa velocidade, mas ela muda de ângulo quando ela entra na água, então os objetos dentro da água eles parecem que estão numa posição, mas na verdade estão em outra. O índio, por exemplo, é a pessoa que caça peixes com vara, se ele estiver olhando de fora da água para dentro do rio, ele sabe que ele não pode jogar a lança, né, o instrumento que ele usa para fisgar o peixe, ele não pode jogar essa lança exatamente onde ele está vendo o peixe dentro da água, ele tem que jogar um pouco para o lado, porque a experiência nos ensina que os objetos que estão dentro d'água, quando olhados de fora, eles não estão exatamente naquela posição que a gente parece ver. Sem falar se a gente olha para o sol, né? A gente fala assim, o sol está alto hoje, né? O sol já subiu, o sol desceu, o sol está descendo, o sol está se pondo, o sol tá sumindo, mas na verdade nós sabemos já há muitos anos que o Sol está parado, né? A Terra que gira em torno do Sol. O Sol pode até estar em movimento em relação às outras galáxias, mas em relação ao planeta Terra, ele está parado e o planeta Terra que gira ao redor dele, você sabe que quando ele completa uma revolução inteira, quando o planeta Terra completa uma volta inteira ao redor do Sol, dura 360 dias, dura um ano, né? Então, pessoal, o mundo é cheio de artificialidades, seja o mundo físico, seja o mundo humano. Se o mundo físico já nos induz ao erro, se o mundo físico já nos engana, basta você pensar nas miragens, né? Naquilo que você olha no meio do deserto, você vê um lago ali, mas na verdade não tem água, não tem nada. E lembrando que água é um elemento muito caro e precioso num deserto. Então você imagina, né, que situação inusitada, você está perdido num deserto, precisando demasiadamente de água e você vê um lago ali próximo a você, basta você ir até lá e aliviar a sua terrível sede com aquela água. E aí você chega lá para a sua tristeza, você vê que era uma miragem, né? Era uma coisa que você mirou com os olhos, né? Mirage, no sentido de coisa que você vê, mas não existe, mas não era verdade. E essa ideia, né, de fabricação, está num livro chamado Homo Ludens, que significa o homem que joga jogos, ou o homem que brinca, ou o homem dos jogos, né?
Porque a gente diz que o homem é um animal racional, né? O Aristóteles chamava o homem de zoon logikon, né? Um animal racional. O filósofo Schopenhauer dizia que o homem era um animal metafísico, porque ele era um animal que precisava dar sentido às coisas, né? Para viver ele precisava fazer com que as coisas aleatórias do mundo tenham sentido, então por isso ele cria toda uma metafísica. Essa é a visão do Arthur Schopenhauer. Agora, o Huizinga, que é o escritor do livro Homo Ludens, ele fala que, na verdade, o homem ele fabrica as coisas, ele cria os seus jogos, né? As suas dinâmicas, e as coisas são feitas dentro de regras de jogos. Algo que o filósofo um filósofo austríaco, que era o Ludwig Wittgenstein, já tinha falado na sua obra famosa Investigações Filosóficas, onde ele diz que a linguagem funciona por meio de jogos, né? Cada ambiente de linguagem tem regras que você tem que seguir para poder se fazer entender ali. Então, pessoal, é muito interessante a gente pensar nessa metáfora aí do deserto que eu falei. Por quê? Olha que situação inusitada, né? Você está no deserto morrendo de sede e ali você vê um falso lago, uma falsa fonte de água. Isso vai gerar um ímpeto muito grande para você de correr até lá. E é exatamente assim que funciona a estratégia marxista de implementação do socialismo. Eles querem e desejam deliberadamente instaurar o caos na sociedade para nos deixar num deserto social, sem emprego, sem água, sem alimentação, sem perspectiva de vida, para que nós possamos correr em direção a falsos alívios. Esse falso alívio seria o socialismo, né? Então eles criam o caos para depois implantar uma nova ordem e fazem com que todo mundo corra em direção à proposta da esquerda. Só que aí essa proposta você vai ver que é falsa, porque ao contrário da proposta inicial aparente de distribuir renda e distribuir poder, na verdade você vai concluir que é exatamente o contrário. A proposta do socialismo, no final das contas, é concentração de renda e concentração de poder. Então, pessoal, fiquem muito ligados, porque existe uma estratégia de engenharia social, de criação de uma ordem social através da implementação do caos ou do deserto, e eles apontam soluções falsas, artificiais, manipuladas, e você olha e fala, nossa, ali está a minha salvação, vou beber água naquele lago. E aí quando você chega até esse lago, quando você vota nesse candidato que pregou o populismo, pregou que a reforma da Previdência não precisa ser feita, pregou que a reforma da Previdência quer destruir a aposentadoria de todo mundo, e você vai ver que não, que na verdade era para garantir que os pobres continuassem recebendo os seus proventos. Então, muito cuidado com essa estratégia do ordo ab caos, ou instaurar uma nova ordem a partir do caos, algo que o Império Romano já fazia há mais de 2 milênios atrás. Então, fiquem atentos, porque a mídia ela apresenta o mundo sempre como um deserto para poder fazer você correr atrás de miragens e se decepcionar lá na frente. Fique atento para você não ser iludido pelas miragens midiáticas, políticas e ideológicas, tá bom? Forte abraço a vocês, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, examine todas as coisas que é bom, um abraço.